Boa noite a todos. É, Primeiramente, eu gostaria de agradecer a imensa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Que honra e que responsabilidade, né, tá representando todo um grupo, né, da Comemofra hoje. Eu espero representar bem, aí, dando o meu máximo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Laura, recém-chegada na segunda região fraterna, aqui no interior de São Paulo. Antes eu era da terceira região, mas ainda tenho coraçãozinho na terceira região também, fazia parte do grupo de fraternidade espírita do João Ramalho. E hoje, aí estou participando de algumas tarefas das casas da segunda região fraterna. Na Comemofra, eu sou recente. São 6 anos só de movimento, 6 anos parece muita coisa, mas se você vai conversar com outros colegas meus, que já estão há 12, 13 anos, nasceram no movimento da fraternidade na cidade, é um tempo muito recente, 6 anos. Mas atualmente eu trabalho com as crianças. Na verdade, eu já pisei na Comemofra trabalhando com as crianças na infância. É uma área que eu sou apaixonada. Tanto é a área que eu estudo e pesquiso também na minha graduação. Mas vamos lá, vamos entrar no tema. Quem é o jovem no Mofra, né, no movimento da fraternidade? E qual que é a sua importância? E aí eu fui parar para pensar, como é que eu vou falar, né? Porque o jovem sou eu, 22 anos, né, ainda aí vivenciando a juventude, no auge da juventude, né, 22 anos, o jovem sou eu, tá? Para eu falar do jovem, então eu tenho que fazer uma reflexão sobre o meu próprio ser. E aí eu fui fazer uma autorreflexão da Ana Laura, e aí eu fiquei chocada, né? Eu comecei a pensar em tudo que eu faço, em tudo que eu realizo, tudo que eu gosto de fazer. E ao invés de me trazer um prazer imediato, eu fiquei preocupada, vocês acreditam? E aí eu falei, será que isso tá certo? Porque ao resumir todas as minhas atividades, eu poderia rotular como uma grande autocobrança. É um prazer, né? Então, por exemplo, eu faço enfermagem porque eu sou apaixonada pela prática da enfermagem, mas aí no âmbito da enfermagem na faculdade, tem várias obrigações, eu tenho que cumprir uma performance de notas altas, de entrega de trabalho, são muitas cobranças, e aí o que se torna prazeroso, que era para ser prazeroso, se torna um peso, uma grande autocobrança que a gente se coloca. Né? E essa é a atual, né, conjuntura político-social que a gente vive ultimamente, essa grande cobrança, essa performance, tudo isso que é colocado em cima de nós, né? E aí é uma questão de, na onde a gente vive, tem uma questão de tudo para ontem, né? Isso se tornou cultural, cultural. E aí eu fui procurar o conceito de cultura. Aí cultura, são 3 pilares que resumem a cultura: o comportamento, o conhecimento e a tradição. Aí vamos refletir sobre o comportamento. Vocês devem estar pensando, aonde a Ana Laura quer ir com esse assunto? Não era para ela falar do jovem, do movimento da fraternidade, ela está falando de cultura, né? Mas vamos falar sobre o comportamento. Comportamento, qual é o comportamento que a gente, assim, representando assim a Ana Laura? É um comportamento muito imediatista, né? Tudo que eu falei, performance, cobranças, entregas, tudo, parece que nada se torna prazeroso, tudo a gente vive numa inércia. Tá? E aí, e o conhecimento? O pilar do conhecimento, que é o segundo pilar da cultura. Eu gosto muito de um escritor, acho que a maioria de vocês conhece, que é o patrono da educação brasileira, chamado Paulo Freire. Paulo Freire, ele fala, assim, claramente nas suas obras, que a gente não aprende nada sozinho. Não aprende. A gente precisa do coletivo para aprender. A gente precisa viver em sociedade para formar, para se fortalecer e criar essa cultura. Tá, mas aí voltando no comportamento. Se o nosso comportamento é imediatista e individualista, e a gente precisa viver em sociedade, no coletivo, para construir o conhecimento,
que tipo de conhecimento a gente está construindo ultimamente? Se isso acontece, e aí a gente fala da tradição, que é a nossa tradição da performance, né, de nos fecharmos para nós mesmos e deixarmos de pensar no coletivo, no próximo, que tipo de cultura e tradição que a gente vai deixar para o nosso futuro? Aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensativa. Depois de tudo isso, eu pensei em tudo isso, eu pensei na Comemofra. O que que é a Comemofra para o jovem? O que que é a Comemofra para mim? A Comemofra é realmente uma fenda no tempo. Uma fenda no tempo e no espaço. Por quê? Porque a gente está no coletivo. A gente quer estar no coletivo. A gente é estimulado para aprender em conjunto. A Comemofra proporciona isso para o jovem. Lá a gente tem um aprendizado, lá o jovem tem voz. Lá a gente constrói uma cultura, porque a gente tem conhecimento, a gente tem comportamento e a gente cria uma tradição que passa de gerações e gerações. Aqui temos várias gerações presentes, né? Nessa reunião das Comemofras. Então, o jovem, ele se permite vivenciar. E a Comemofra se permitir, é viver essa transformação. Né? Eu penso dessa forma. Lá o jovem, ele é um ponto de luz no mundo. Porque ele faz a diferença, ele se permite transformar e ser diferente naquele ambiente, porque aquele ambiente proporciona isso. A gente construir uma nova forma de expressão, uma nova cultura. Uma cultura diferente daquela que a gente vivencia no nosso dia a dia. Por isso que o jovem se sente tão bem naquele espaço. Ele se sente pertencente. Lá, o jovem raciocina, ele sai da inércia do cotidiano que o consome e ele está no coletivo. Ele se permite se transformar. A Comemofra é esse ponto de fôlego no nosso dia a dia. Né? E ser diferente é uma grande responsabilidade na sociedade atualmente, né? E aí eu fico pensando, eu vim falar sobre a importância do jovem na Comemofra, eu fiquei pensando, eu trabalho com as crianças, né? Eu já comecei na Comemofra trabalhando, eu não tive a oportunidade de ser participante, né? No grupo da adolescência, acampar no meio do mato, bater continência, não tive a oportunidade de estar no grupo lá da juventude, já fui direto para a infância. E não me arrependo em nenhum momento. Porque por mais que eu não tivesse contato com os jovens, eu aprendi muito com as crianças. Duas coisas que eu posso dizer: responsabilidade e humildade. Porque a gente se sente pequeno perto das crianças. Porque elas são um poço de conhecimento. E aí você acha que você preparou o ano todo uma atividade para aplicar lá e elas dão um baile, um show em você. E você tem que ser muito humilde para perceber que você ainda é muito pequeno. Ainda você precisa aprender muito. Então, a Comemofra, aonde quer que você esteja, ela te ensina muita coisa. Muita coisa. As crianças me ensinam muito. E é um privilégio trabalhar com elas. Porque eu trabalho com as crianças, eu não trabalho para elas, eu trabalho com elas. Elas me ajudam e eu ajudo elas. É uma construção mútua. Eu acredito que a Comemofra ela proporciona isso para todos, tanto jovem com jovem, adolescente com adolescente, adulto com criança, todas as instâncias a gente trabalha com e não para. E isso é muito bonito. Isso foge da nossa realidade atual, né, do cotidiano. E aí voltando para a questão do ser diferente, né, que responsabilidade é ser diferente, né, e a Comemofra proporciona isso para a gente, sermos diferentes na atualidade. Né? Porque ser diferente na atual cultura que vivenciamos é ser julgado, é ser maltratado, é ser chamado de inocente. Ai, que inocente, pensa dessa forma. Te falta maldade. Quem já não ouviu isso, né? Falta maldade nesse seu coração. Que bom que falta maldade, né? Às vezes eu paro para pensar que ótimo, isso é um elogio para mim, né? E aí, quantas vezes a gente também não é apedrejado por pensarmos diferente? E isso lembra alguém para vocês? Quem foi julgado? Quem foi maltratado?
na história lá atrás? Quem foi apedrejado? Gente, anos se passaram, século XXI, e isso ainda acontece. Então, ser diferente é difícil, é difícil. E a Comemofra proporciona isso pra gente, essa grande responsabilidade de sermos diferentes. E por que a gente desiste, né, tão fácil? Por que eu falo desiste de ser diferente? Porque passa um tempo da Comemofra, 2 meses a gente ainda tá naquela vibe gostosa, né? E aí, depois de 2 meses, a gente já está sendo já consumido pela cultura atual, né, vigente. Porque essa cultura é muito forte, né, dessa cobrança. E, e aí, estar em contato com os grupos de fraternidade, as mocidades, o próprio movimento da fraternidade que deve, isso é algo que a gente tem que construir ainda, que a Comemofra não é só no carnaval, a Comemofra tem que ser o ano todo, a Comemofra tem que estar em nós e não em um espaço, né? A Cidade da Fraternidade é um grande espaço que nos acolhe, um espaço apropriado para isso. Mas a Comemofra tem que ser nós, tem que estar dentro da gente, tem que acontecer o ano todo. A gente não pode perder essa energia depois de 2 meses. A gente tem que ser a energia. E manter isso é desgastante, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso. Porque a Comemofra, eles nos faz relembrar para que viemos realmente aqui, né? Por que que a gente está aqui, né? E ele aproveita dessa sede dos jovens de mudança, essa vontade que tem tão grande dentro dele para realmente mudar, fazer o diferente, trazer a mudança, né? E aí, a Comemofra também, que eu reforço, eu já disse antes, ela faz a gente pensar no coletivo, olhar o próximo e acreditar no potencial dele, potencial de crescimento, coisa que a gente não tem tempo, a gente não tem tempo nem de olhar para si, né, no dia a dia, às vezes a gente para, faz tudo naquela inércia, naquela loucura de entrega, tudo, senta para dormir, suspira, dorme. Não tem nenhum tempo de reflexão, nem para nós mesmos, imagina para o nosso próximo. E na Comemofra a gente tem esse respiro para pensar na gente, para pensar no nosso próximo. E que potência é essa que está tão latente dentro da gente, né? Que poder é esse? Por que que a gente não liberta esse poder de mudança dentro da gente? Porque ele é reprimido o ano inteiro. E é isso que a gente precisa parar, né? De reprimir esse poder latente que está dentro da gente, do jovem, dentro de todos nós. Esse poder latente de transformação, de transcender as melhores possibilidades, transcender o que há de melhor em nós. E para isso, a gente precisa olhar para si, a gente precisa se conhecer, se amar, e ter esse equilíbrio é muito libertador. Ter o autocontrole, o equilíbrio é super libertador, isso é poderoso. É tão poderoso que quando a gente sai da Comemofra no último dia, já no ônibus, a gente sai com uma vontade, querendo mudar o mundo. Acabar com a fome no Brasil, acabar com a desigualdade social. A gente tem vontade de ajudar todo mundo, é muito poderoso isso que a Comemofra proporciona. E tá errado pensar dessa forma? É inocente pensar dessa forma? Eu acho que não. Então, o jovem, ele tem ânimo, ele tem força de vontade, ele é rebelde, sim, ele quer mudar, ele não quer ficar na mesma coisa, o jovem, ele quer mudança, ele quer buscar isso. Então, ele quer transformar a realidade. E a Comemofra é uma grande oportunidade que a gente tem de vivenciar essa grande força latente que tem dentro de nós, que nos faz acreditar no poder, que é a mudança da realidade, da atual realidade. E aí, eu fui parar para ver, relembrar um pouco da lei do progresso, né? E aí eu fui ver quais são os pontos que estão ligados aí à lei do progresso, né?
a gente sai do ponto da animalidade até a angelitude, se podemos dizer dessa forma. E aí, nos campos da materialidade, da animalidade, a gente tem ainda essa questão muito forte da materialidade, né? A lei de causa e efeito mandando, né, e comandando tudo. A questão da ignorância muito forte, da irresponsabilidade, do empirismo e ainda agir por instinto, né? E aí eu fico pensando, materialidade, lei de causa e efeito, e ignorância. Se a gente é bem individualista, a gente acaba não tendo conhecimento do outro, não consegue construir uma cultura coletiva, a gente acaba sendo ignorante. Irresponsabilidade, tá aí tantas coisas que acontecem, né? Empirismo, instinto, caramba. Século XXI, olha a reflexão que a gente faz do nosso estado de espírito atual, né? E aí, o que é o grau de angelitude, né, que a gente busca alcançar? É o da espiritualidade, é a lei do amor, sendo a grande supremacia, aí, né, é a questão do conhecimento, a questão de criar responsabilidades, a questão da sabedoria, é a questão da razão. Tudo isso a gente vivencia na Comemofra. Então, a Comemofra é uma grande mola propulsora. Ela nos dá esse choque de realidade, né? Que a gente tanto precisa para progredir. Que a gente precisa para progredir. Então, ela nos impulsiona a seguir. Pode ir, vai que você tem esse poder latente dentro de você. Na Comemofra, a gente tem a oportunidade de mergulhar, nos debruçar sobre os conhecimentos de Jesus. Né? A gente vivencia, a gente respira isso. E respira com muita tranquilidade, não é algo que é imposto, é algo que é prazeroso estudar. É uma delícia estar lá com os seus pares, com os seus iguais, com os seus irmãos, se permitindo. Né? E quando a gente fala de conhecimento, poxa, voltando lá ao que o Paulo Freire dizia, né? A gente constrói conhecimento no coletivo. Comemora viver no coletivo. É passar, não deixar ninguém para trás. Se tem um irmão lá, um jovem, às vezes que não está tão à vontade para participar daquela tarefa, ele fica sentado nos banquinhos, não tem uma pessoa que não passe na rua que não pare para perguntar o que está acontecendo. Essa questão de responsabilidade que a gente cria perante o outro. Né? A gente se conecta, a gente quer ser responsável por nós e pelo outro. A gente entra em equilíbrio com nós mesmos. E quando a gente se ama, a gente consegue se permitir amar o nosso próximo também. Então a gente consegue viver em coletivo. E a gente desenvolve sabedoria também, outro pilar aí do alcance para a angelitude, né? A gente tá debruçado nos ensinamentos de Jesus. E além dos ensinamentos de Cristo, né, trazidos aí por próprio Jesus, pela leitura dos Espíritos novamente, a gente tem a sabedoria de entender as diversidades. Comemofra é muito diverso. Tem gente de São Paulo, tem gente do Sul, tem gente de Minas, tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente de todo lado. É muita cultura, é muita diversidade, e isso é rico. É crescer diante das diversidades, né? Então, a Comemofra é tudo isso. A Comemofra é um impulso para o nosso progresso. A Comemofra é um espaço em que a gente pode reconhecer esse poder latente dentro de nós. A Comemofra é um ambiente que a gente vai criar responsabilidades, a gente vai fortalecer a nossa sabedoria e a gente vai ter muita oportunidade para o conhecimento. E é por isso que o jovem adora participar da Comemofra e por isso que a Comemofra é tão importante para o jovem. E essa é a minha fala que eu gostaria de trazer hoje. Agradeço muito a oportunidade e
já deu o meu tempo certinho. Mais uma vez, muito obrigada. Valeu, Ana.